Nos últimos dias, a gente tem visto um debate muito acalorado entre a substituição da escala 6 por 1 pela escala 5 por 2. Essa substituição que aparentemente parece uma substituição do bem, uma substituição que vai proporcionar às classes mais baixas do Brasil, a classe D, a classe E, até a classe C, vai proporcionar momentos com a família, momentos com os amigos, porque afinal de contas agora eles passam a trabalhar 5 dias na semana e a folgar 2 dias na semana. É uma cilada. E principalmente é uma cilada para essa classe trabalhadora. Como sempre, aqui no Brasil a gente consegue travestir pautas eleitoreiras, pautas do governo, pró-governo, seja ele de direita ou de esquerda, em o empresário contra o trabalhador, ou o trabalhador contra o empresário. Mais uma vez, o governo tem a arte, tem o dom de traduzir pautas que são benéficas somente a ele, como pautas aonde a gente elege um vilão da rodada. E no caso aqui, como na maioria dos casos, o vilão é sempre o empresário. E aí, eu não posso, ouvindo e vendo essa pauta, eu não posso deixar de lembrar de um vídeo que eu vi na internet, e muitos de vocês devem ter visto esse vídeo, em que tem uma pessoa, provavelmente no supermercado Açaí, eu não lembro certinho se é no Açaí, mas provavelmente é no Atacadista Açaí. Quem é daqui do estado de São Paulo sabe do que eu estou falando. O Açaí comprou não sei quantos mil totens de autoatendimento, o chamado self-checkout, para substituir gradativamente a mão de obra humana e transformar a mão de obra humana, que são as caixas, as atendentes ali do mercado, em self-checkout, que é onde você passa a sua própria compra, você paga ali com cartão, tudo automatizado, com custo mínimo para o mercado. Vendo essa pauta que está tão quente no Brasil nos últimos dias, da substituição da escala de trabalho, da jornada de trabalho para 5 por 2, eu me lembro daquela mulher reclamando por que cargas d'águas, por que raios que o Açaí está fazendo essa crueldade. Por que raios o Açaí tem a coragem de substituir milhares de trabalhadores por máquinas? E tá aí a resposta para isso. Tudo vai desabar nessa questão. Os trabalhadores, provavelmente, principalmente, com menos instrução, que são da classe mais baixas, que são das classes mais baixas, vão ser substituídos gradativamente e isso só vai ser acelerado pela pauta da escala 5 por 2. Isso é uma coisa que as pessoas preferem não ver. No fundo, todo mundo sabe disso. Mas as pessoas, elas preferem não ver, como muitas coisas na nossa vida que a gente finge que não está acontecendo, ou que finge que vai ser bom, ou que finge, ou que você se conta uma historinha bonitinha para determinada situação, fingindo que aquilo lá é verdade. Olha, o fim da escala 6 por 1 e o início da escala 5 por 2, para as empresas, para os empresários, significa quatro situações diferentes. Não mais do que isso, não menos do que isso. Quatro situações diferentes entre si, mas que tornam a vida do brasileiro e do Brasil menos produtiva. A primeira opção que o empresário tem, e é a opção, entre aspas, mais fácil, mas a mais custosa, é contratar mais gente. Afinal de contas, se você está tendo que diluir
mais a sua mão de obra, porque a partir de agora os seus colaboradores vão ter mais folgas, você precisa de mais gente. Então, uma empresa que funcionava com 10, agora funciona com 11, talvez 12. Uma empresa que funcionava com 60, talvez precise de 65, 66 pessoas para ajudar nessa dissolução da mão de obra. Então, a primeira opção é essa: contratar mais pessoas. A segunda opção é o empresário aceitar perder produtividade. E aqui não está em questão lucro, porque a maioria das empresas, justamente no Brasil, elas andam todas as semanas, todos os meses, com a corda no pescoço. Então, essas empresas, que são 70% das empresas do país, elas não podem perder produtividade, porque isso acarreta em menor faturamento, logo, menor lucro. A palavra que não pode ser dita, lucro, mas é com o lucro que a operação da empresa sustenta todo aquele quadro de funcionários. É com o lucro, é com a lucratividade dos produtos ou serviços que ela consegue tocar tudo para frente. 10, 15, 100 funcionários. É com o lucro que a empresa consegue isso. A empresa não abre a gaveta e aparece milhares de reais para ela todos os meses. Ela precisa ser produtiva. Então, essa é a segunda opção, a opção em que o empresário aceita perder um pouco da produtividade. A terceira opção que o empresário tem é investir em tecnologia. E aí eu digo que investir em tecnologia é investir em self-checkout, que os supermercados já estão fazendo isso, antevendo essa movimentação do governo, os próprios mercados já começaram a fazer isso. É investir em inteligência artificial cada vez mais para substituir as pessoas. Afinal de contas, o governo não dá previsibilidade do que ele vai fazer. Como que eu vou me comprometer a contratar mais gente se nem a previsibilidade do governo ele consegue dar para mim? Como que eu vou tocar uma empresa se eu não sei como vai ser nos próximos 5 anos? Se eu vou ter que demitir gente, se eu vou ter que contratar gente, se a insegurança jurídica do país está lá em cima ou está controlada. O governo faz questão de não dar essa previsibilidade para todos os brasileiros e principalmente para os empresários. Fica tudo no ar. E aí, como terceira opção, o empresário prefere, dentro dessas opções, o empresário prefere investir em tecnologia para que essa tecnologia substitua as pessoas. E a quarta opção, e é a opção vai ser a opção de algumas empresas, é ter prejuízo. Ter prejuízo não significa tirar dinheiro do bolso do patrão ou do empresário que explora o trabalhador. Ter prejuízo significa pessoas sendo demitidas, linhas de produção sendo fechadas em indústrias, menos caminhões ou caminhões à venda numa transportadora que antes tinha 10, 15 caminhões. Ter prejuízo significa ter menos produção. Ter menos produção significa prejuízo não só para a empresa, mas prejuízo para aquela comunidade local, para aquela cidadezinha ou para aquela capital gigantesca que precisa ter pessoas empregadas para girar a própria cidade, para girar aquela comunidade. Isso significa ter prejuízo. E tendo prejuízo, uma empresa não se sustenta. Logo, essa empresa, com o passar dos meses, ela irá fechar. Essas são as 4 possibilidades do empresário. Essas possibilidades, elas são cruéis com a escala 5 por 2, mas são
essas as únicas possibilidades do empresário. E se você está aí do outro lado dando risada e achando que isso não vai respingar em você, no seu próprio bolso, eu começaria a pensar o contrário disso. Veja, dentro dessas 4 opções, 3 delas acarretam em maiores custos das mercadorias e dos serviços. Então, você vai no mercado e o papel higiênico já não está mais X reais, ele está X mais R$ 3. Papel higiênico não tá, vamos exemplificar com valores aqui. Papel higiênico não tá mais R$ 15, agora ele tá 18. O leite não tá mais R$ 5, agora ele tá 6,50. A sua compra que antigamente dava R$ 800, hoje dá 980, dá 1.020. E aí você já de bate pronto vai e aponta pro patrão, pro dono do mercado. Mas o dono do mercado, por sua vez, não teve o que fazer, ele teve que escolher uma das 4 opções. 3 delas acarretam em um maior custo de vida para você, principalmente para as classes mais baixas, que são, qualquer R$ 50, R$ 70 já é a diferença, já é o desempate do mês. E uma dessas 4 opções, uma delas acarreta em desemprego, menos dinheiro girando na economia do país, mais pessoas desempregadas, precisando de auxílio, precisando de seguro-desemprego, precisando se virar nos 30, cair na informalidade para poder pagar as contas do mês. Essas são as 4 situações que o empresário que não quer fechar as portas vai ter que aceitar. E, por consequência, o trabalhador vai ter desgaste com essas 4 opções. Assim como o empresário também está tendo que escolher. Para ele também não é fácil. Eu quero aqui lembrar que a maioria dos empresários brasileiros não são aqueles caras que têm 200, 300, 500 funcionários, que têm uma fábrica multimilionária, uma empresa multimilionária. A maioria dos empresários brasileiros é o dono da marcenaria que está aí no seu bairro, que emprega 3 pessoas. A maioria dos empresários do Brasil é o cara que tem a sorveteria, que emprega 5 pessoas aí no seu bairro. Esses empresários, eles vão ser levados a tomar decisões baseadas numa atitude do governo puramente eleitoreira, para que o governo consiga se reeleger, jogando para a torcida, ou seja, para o povo brasileiro, que já virou torcida faz tempo, jogando para o povo brasileiro uma situação complexa, vendendo essa situação complexa como uma situação fácil e que tem os mocinhos e os inimigos, cada um de um lado. Os mocinhos, o governo que está propondo isso, e os inimigos, o empresário. Mas como o brasileiro não consegue olhar a longo prazo, isso parece bom. A redução da jornada de trabalho parece uma coisa ótima. Afinal de contas, eu vou passar mais tempo com a minha família. Eu vou folgar mais dias na semana. Você já parou para pensar da onde que vai vir o dinheiro para os momentos de lazer? Se a produção, se a produtividade do país caiu e você quer gastar mais, ou você recebeu um aumento, ou você subiu de cargo, ou você não tem de onde gastar. Nem você, nem o empresário, nem ninguém. Aí você pode me perguntar: Gabriel, mas o governo não sabe disso? É claro que ele sabe. O governo, seja ele direita, ou seja ele centro, ou seja ele esquerda, o governo tem equipes econômicas que acompanham cada decisão, mas chega um momento que o governo precisa, um fatídico momento que o governo precisa de voto, e aí vale tudo.
E aí vale jogar o trabalhador contra o empresário, vale qualquer medida e depois, nos próximos 4 anos, a gente vê o que a gente vai fazer. Esse sempre foi o Brasil. Enquanto a gente ficar engolindo situações complexas sendo vendidas como situações fáceis, enquanto a gente ficar engolindo que existem 2 lados, que são os empresários e são os trabalhadores, enquanto a gente engolir esse tipo de situação, o governo vai vomitar qualquer coisa para a gente e a gente vai aceitar. Enquanto a gente não começar a olhar a situação complexa como ela é, a gente vai continuar sendo esse país que é a eterna promessa do mundo. Olha só, o mundo discutindo como aumentar a produtividade e o Brasil discutindo, parando o Congresso Nacional, parando as pautas públicas para discutir como a gente vai fazer para folgar mais, para diminuir a carga de trabalho. A princípio parece excelente, mas o longo prazo está aí para quem quiser ver. Não confia em mim, não confia no que eu estou te falando. Confia no longo prazo. O longo prazo é inexorável com qualquer coisa. E aí, para a gente dar para a gente ter uma prévia do que vai ser o longo prazo, eu quero te fazer uma pergunta. A sua vida nos últimos 10, 15 anos melhorou ou piorou? O país tem mais segurança econômica hoje do que tinha há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Ou existe mais insegurança econômica? Essas são perguntas que a gente começa a desbravar essas situações complexas como elas são, não como a gente quer que seja. O povo brasileiro cada vez mais sendo escanteado por empresas, porque as empresas não têm o que fazer, elas precisam trocar mão de obra por mão de obra humana por mão de obra mecânica, máquina, inteligência artificial e o governo dando risada e conseguindo seu voto. Obrigado mais uma vez por você estar nesse papo indigesto comigo. Se você concorda, se você discorda com a argumentação, deixa aqui no comentário. Gostaria muito também que você se inscrevesse no canal. Aqui a gente trata esses assuntos mais difíceis, mais complexos, como eles são. Eu não sou a última palavra, mas eu sempre tento trazer no mínimo, uma boa discussão aqui, uma discussão saudável aqui para os meus vídeos. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe o seu like, que ele é muito importante para a gente. Nessa eleição, vamos abrir o olho.